Então vamos lá. A gente vai ler hoje João 16, verso 1 ao verso 7. Texto base. Na verdade a gente vai estar vendo todo o capítulo 16, mas o texto base só para introduzir é o verso 1 ao verso 7. Ok? Vamos ler? Jesus disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vos vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer por esse texto tão rico. Senhor, nesta noite nós estamos praticamente já chegando ao fim desse trecho maravilhoso, onde o Senhor se revelou com tanta profundidade, cheio de graça, cheio de verdade aos teus discípulos. E o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado. Continua a nos ensinar, continua a nos revelar estas riquezas insondáveis da tua palavra, Senhor. Faça-nos, ó Pai, nesta noite conhecermos mais, através da tua palavra, do ministério do teu Espírito, o Espírito Santo. Tão importante para as nossas vidas, tão importante para a igreja, tão importante para o nosso caminhar, Pai. Nós dependemos, nós carecemos, ó Pai, da ação e da ministração do teu Espírito Santo. Pedimos que hoje o Espírito nos guie à verdade. Pedimos que o Espírito nos console. Pedimos que o Espírito Santo realmente trabalhe no nosso meio, para que o seu nome seja glorificado. O fruto que é tão importante nas nossas vidas, ó Pai, reconhecemos que é uma obra do Senhor e é uma obra do teu Espírito Santo. Nós pedimos isso para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos aqui já no capítulo 16, que com certeza é o último trecho dos ensinamentos de Jesus aos discípulos naquilo que a gente chama de a última ceia. Depois daqui a gente tem só o capítulo 17, que na verdade é uma oração, o que a gente chama de a oração sacerdotal, que na verdade não é exatamente ensinamentos, é uma oração. Ele está intercedendo ao Pai, pelos discípulos. E então a gente chega aqui no último momento, onde sem dúvida Jesus se revelou aos discípulos, cheio de graça e de verdade. Depois desse trecho, então, ele só faz um desfecho, que é a oração, e aí depois tem os outros acontecimentos, que é o Getsêmani, a cruz, a ressurreição. E aí finaliza o Evangelho. Bom, irmãos, repara só, nesse texto que a gente leu agora, Jesus já praticamente estava finalizando seus discursos. A gente vê esse teor já de conclusão nas palavras dele. E ele demonstra, olha só, que aquilo que ele havia comunicado aos discípulos, aquilo que ele estava ensinando aos discípulos, trouxe aos discípulos muita tristeza. Repara só, ele diz assim no verso 5 e no verso 6: mas agora vou para junto do Pai, daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o quê? O vosso coração. Jesus, de certa forma, estava praticamente já se despedindo dos seus discípulos. Ele diz, agora vou para junto daquele que me enviou. Ele já tinha falado lá desde o capítulo 13. Ele já estava falando, eu vou para o Pai, vou para o Pai, saio do mundo, vim para o mundo, saio do mundo, tal. Depois ensina uma série de coisas aos discípulos. E aí, olha só, aqui ele já está terminando os discursos e ele fala, agora eu vou junto para daquele que me enviou. E aí ele diz, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza, olha só, encheu o vosso coração. As coisas que Jesus tinha dito aos discípulos, ensinado aos discípulos, diz a palavra de Deus que encheu o coração deles de tristeza. Olha que interessante isso. É interessante porque se a gente, irmãos, a gente está falando aqui sobre graça, não é verdade? A gente está falando aqui sobre verdade, Jesus, a ótica de João sobre Jesus é
ele cheio de graça e de verdade. E a gente vê nesse momento aqui, que a gente chama de a última ceia, onde Jesus se revela de maneira maravilhosa aos discípulos, com certeza, Jesus muito cheio de graça e de verdade. Mas olha só, isso impacta, de certa forma, a vida dos discípulos de uma maneira que a gente não espera. Por quê? Porque o coração deles é cheio do quê? De tristeza. Jamais a gente tem isso na cabeça, né? De que se Deus nos se manifestar para nós, se revelar a nós com graça e com verdade, vai encher o nosso coração de tristeza. A gente não tem essa ótica, a gente não tem essa percepção. Pelo contrário, na verdade. A gente espera ao contrário, na verdade. Mas olha só, né? A gente pode ver aqui que, na verdade, aquele momento ali, na presença de Jesus, para os discípulos, né, recebendo da graça e da verdade, foi para eles um momento muito difícil. Não foi um momento fácil. Foi um momento difícil, porque os seus corações foram tomados de tristeza. Não foi fácil. Né? E aqui é algo muito interessante para nós. Observe, irmãos, porque muitas vezes a graça e a verdade pode ser bem difícil para nós. Né? Um momento na presença do Senhor, muitas vezes pode ser bem difícil. Imagine que você vai estar na presença do Senhor e vai sair com o coração cheio de tristeza. Essa realidade, né? É uma realidade, isso é uma verdade. Essa experiência ninguém espera, né? Muita gente, e pouquíssima gente tem consciência disso. De que momentos importantes, né, que a gente vai ter na presença do Senhor, momentos onde, sem dúvida, Ele possa estar comunicando a nós graça e verdade, pode ser momentos difíceis. Né? Pode ser momentos que o nosso coração possa ser tomado, tocado, até mesmo de tristezas. Bom, nem sempre quando o Senhor estiver trabalhando conosco, nos ensinando, será fácil, irmãos. Nem sempre. Nem sempre é aquilo que a gente imagina, né? Que pode ser. Aquilo que a gente espera que pode ser. Mesmo que a ação de Deus ali seja fundamentada, né? Seu fundamento seja a graça e a verdade. Mesmo que a graça e a verdade esteja ali presente, trabalhando conosco, o Senhor esteja ali nos envolvendo, né, na sua graça e na sua verdade, nem sempre vai ser fácil. Há momentos que serão difíceis, ali na presença do Senhor Jesus, com o Senhor cheio de graça e de verdade. Esse é um momento que a gente está vendo aqui. Esse momento, na verdade, que precedeu a cruz, né, que precede a ressurreição do Senhor, ali, né, o último momento de intimidade que os discípulos têm com Jesus, né, os 12, foi um momento muito difícil. Um momento onde eles tiveram o coração, né, tomado por tristeza, e não por alegria, por tristeza. Mas isso é uma verdade. Agora, olha só, Jesus disse assim, verso 1, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. E verso 4, ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando chegar a hora, vos recordeis de que eu vou-la disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Note só, o que Jesus estava fazendo, ensinando aos discípulos? Né? Jesus estava falando, desde o capítulo 13, a respeito da sua ida ao Pai, não é verdade? Jesus já estava praticamente se despedindo, saio do mundo, vou para o Pai, né? Jesus estava falando, né, falou muitas coisas para ele, falou sobre os discípulos ainda não estarem prontos, lembram disso? Jesus fala para eles a respeito da experiência da união com ele, né? Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim, eu em vós, né? Fala sobre a videira, os ramos. Jesus fala sobre eles a respeito do mundo, lembra disso? Né? Que o mundo os odiaria, porque odiaram a ele mesmo, sem motivo, né? Jesus ensina muitas coisas para eles, fala a respeito daqueles que eles seriam expulsos das sinagogas, que aqueles que matarem eles julgariam tributar culto a Deus. Jesus fala uma série de coisas para eles, mas difíceis, bem difíceis, né? Jesus disse, né,
Agora olha só, ele disse assim: estas coisas vos tenho dito para que não vos escandalizeis. E depois ele diz: para que quando a hora chegar, vos recordeis de que vou-la disse. O que é isso, irmãos? Jesus estava, na verdade, preparando os discípulos, né? Para o que ainda viria, para o que ainda aconteceria com ele, Jesus, e com os próprios discípulos. Muitas coisas aconteceriam a partir daquele momento ali, na presença do Senhor. A cruz, a morte, a ressurreição, um negaria, um trairia, lembra disso? Outros abandonariam. E outras coisas aconteceriam, né? O mundo, a realidade do mundo seria despertado, né? Na vida dos discípulos, eles se despertariam para a realidade do mundo, que o mundo vos odiaria. Uma série de coisas Jesus tinha ensinado, tinha falado, tinha preparado os discípulos, né? Jesus estava preparando. Por quê? Porque Jesus queria que, quando se cumprisse estas coisas que estavam para acontecer, os discípulos, o que aconteceriam? Estariam cientes, preparados, e eles, os discípulos, né? Jesus queria que eles não se escandalizassem. E que eles, quando acontecessem o que aconteceu, né, aconteceria, eles se lembrassem de que Jesus tinha dito isso a eles. Agora olha só, mas principalmente, Jesus estava preparando os discípulos, tudo isso que Jesus tinha falado, tinha comunicado a eles nesse momento, né? Jesus preparava os discípulos principalmente para que eles estivessem cientes do que seria o ministério do Espírito Santo. Esse último trecho aqui, esse último capítulo dos ensinamentos de Jesus, que na verdade são praticamente um desfecho de que tudo ele estava falando, na verdade é uma grande preparação para os discípulos, né, para as coisas que viriam, mas principalmente para o ministério do Espírito Santo. Veja só o verso 7. Jesus disse assim: mas eu vos digo a verdade. A gente está falando aqui sempre, né, toda essa série de estudos, de Jesus se revelando, se manifestando o quê? Sempre cheio de graça e de verdade. A gente viu aqui que esse é um momento difícil para os discípulos, né? Tudo que eles estavam aprendendo com o Senhor estava ensinando a eles, comunicando a eles, na verdade não foi nada fácil, o coração deles foi cheio, né? Se encheu de tristeza, mas Jesus disse assim: mas eu vos digo a verdade. A verdade para nós nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai trazer alegria, muito pelo contrário. Muitas vezes a tristeza vai realmente encher o nosso coração de tristeza. Mas Jesus disse assim: eu vos digo a verdade. Aí ele fala assim, olha só: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus disse: eu vos digo a verdade. Jesus estava tratando aquele momento na verdade. Jesus tratava os discípulos naquele momento na verdade. Jesus trata conosco na verdade. O Evangelho trata conosco na verdade. O Senhor nos guiará, o Senhor nos ensinará, o Senhor nos conduzirá, o Senhor fará parte da nossa vida sempre, irmãos. Isso é um fato, na verdade. É na verdade que o Senhor trata conosco. É na verdade que Ele nos conduz, é na verdade que Ele nos ensina, e é na verdade que Ele espera que nós também andemos, né? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, né? O caminho é a verdade, na ótica de Jesus, na ótica da sã doutrina, né? Na ótica do Evangelho, é a verdade, e a verdade não é fácil, sem dúvida. Jesus estava tratando os discípulos na verdade. Então Jesus diz assim: convém que eu vá. Isso é a verdade. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja, irmãos, Jesus estava preparando os discípulos para a sua ida, né? Desde o capítulo 13, que ele começa a anunciar, né? Que ele fala assim: é chegada a hora de passar do mundo para o Pai. Ele estava ensinando e tratando, preparando os discípulos para a sua ida para o Pai. Mas também para o quê? Para a vinda de quem? Do Consolador. Jesus tinha dito: eu não vos deixarei
órfãos. Vos enviarei, o Pai vos enviará o Consolador. Jesus fala isso aqui. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Havia, olha só, um pré-requisito básico para a vinda do Consolador. Qual que era? Esse pré-requisito básico, essa necessidade. O Consolador somente viria se isso aconteceria. O quê? Se ele fosse. O Consolador não viria antes que ele fosse, né? Se eu for, Jesus disse, eu vou-lo enviarei. Jesus estava preparando os discípulos para a sua ida e a vinda do Consolador. Irmãos, aqui algo tremendo para nós, algo fundamental para a nossa vida com o Senhor, para a nossa vida com Cristo, para a nossa compreensão da graça e da verdade, para o nosso caminhar, para a nossa carreira que nos está proposta, para o caminho, para a verdade, para a vida, né? O que, irmãos? O que? O Consolador. Hoje vivemos uma vida com Deus somente porque isso é uma verdade para nós. O Consolador. Não haveria hoje uma vida com Deus se não houvesse o ministério do Consolador, se não houvesse o ministério do Espírito Santo, né? Hoje, irmãos, temos vivido os planos do Senhor, as realizações do Senhor, a espera do Senhor, os anseios do Senhor, né, do corpo de Cristo, por meio do quê? Do ministério do Consolador, do ministério do Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, o que é o ministério do Consolador? O que é o ministério do Espírito Santo? É o que a gente vai ver aqui hoje. É o que vai, né? Jesus vai ensinar, vai deixar isso para que eles se lembrassem depois. Para que eles depois não se escandalizassem, se segurassem nessas palavras do Senhor. Antes de ver o que Jesus disse sobre isso, né? Eu quero dizer para os irmãos que esse termo ministério do Espírito Santo não vem da minha cabeça. Não é uma coisa que eu criei, é bíblico. Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Note só, para Paulo, né, para a igreja no início, né, o ministério do Espírito era algo de glória. Era algo de extremamente glorioso. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então vamos lá, irmãos. Vamos ver o que Jesus disse sobre o ministério do Espírito. Vamos ver como o Senhor prepara os discípulos para a ida dele ao Pai e a vinda do Consolador. E o que é o ministério do Espírito? Vamos lá, João capítulo 16, verso 8 ao verso 11. Diz assim, Jesus diz, quando ele vier, né, ele está falando aqui do Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Bom, em primeiro lugar, olha só que interessante. Segundo Cristo, né, segundo a ótica do Senhor, o encargo, né, do Consolador em seu ministério, né, o ministério, no ministério do Espírito, né, o que ele faria? Em primeiro lugar, o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 8 diz, quando ele, o Consolador, vier, convencerá, olha só, uma ação do ministério do Espírito, uma ação do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele, o Espírito, quem convenceria o mundo, né? Isso é totalmente glorioso, irmãos, né? Olha só que interessante. Para o convencimento, o Espírito, olha só, operaria em três coisas. No pecado, no que mais? Na justiça e no juízo.
Agora olha só como ele faria isso. Sobre o pecado, verso 9. Do pecado porque não creem em mim. Olha só, como que o Espírito trabalha para convencimento do pecado? Repara nesse texto. Ele diz assim: do pecado porque não creem em mim. Convencimento do pecado vem por um despertamento de incredulidade. Veja só, da justiça, verso 10. Porque vou para o Pai e não me verei mais. Como que o Espírito trabalha o convencimento sobre a justiça? Olha o texto aí. Verso 10. Porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Um despertamento, o convencimento da justiça vem por um despertamento em Cristo no Pai. O que é isso, irmãos? Da união com Cristo. Do juízo, verso 11. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como que vem o convencimento do Espírito, né, com respeito ao juízo? Por um despertamento para o julgamento do príncipe deste mundo. Bom, olha só, irmãos, parece isso alto para vocês? É alto, né? Sabe por que é alto? Porque Paulo disse: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Nós estamos falando aqui de um ministério extremamente glorioso. Altamente glorioso, irmãos. O convencimento do Espírito, que é parte do seu ministério, né? Jesus disse que ele convenceria o mundo, né? O Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente vê aqui que isso é uma coisa extremamente gloriosa, né? O Espírito, né, trata com incredulidade para convencer pecados, trata com conhecimento de Cristo no Pai, sobre a doutrina, a verdade da nossa união com Cristo, que a gente fala sobre isso muito nesse trecho, né? A gente viu sobre isso semana passada e em outras semanas também, né? Jesus falando muito aos discípulos sobre a união com Cristo. E Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que quando chegares na hora, recordeis, lembreis de que ela vos tenha dito. Mas ele disse assim: é o Espírito que vai trabalhar isso em vós. Porque é o Espírito que convence a gente do quê? Do pecado e da justiça. E a justiça, ele fala, é quando eu vou para o Pai e não me vereis mais. E depois ele fala assim: o Espírito, irmãos, trata, né, convencendo o mundo do juízo a respeito do príncipe deste mundo sendo julgado. Ou seja, irmãos, falamos aqui de coisas totalmente espirituais. Totalmente espirituais, que devem ser operadas em nós plenamente pelo Espírito. Sabe por que Jesus tinha dito para eles: vós não estáis pronto agora? Para onde eu vou, vós não podeis ir agora? Sabe por quê? Porque faltava ainda uma obra que competia ao Espírito. Havia ainda a necessidade neles da realização de uma obra do Espírito neles. Né? E o Evangelho fala muito sobre isso. Né? Sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre sermos cheios do Espírito Santo, sobre a santificação no Espírito, sobre andarmos no Espírito, sobre sermos transformados, né, no Espírito de glória em glória. Ou seja, irmãos, o Evangelho está totalmente relacionado ao ministério do Espírito Santo. Esse é o motivo do intercessor do coração dos discípulos, né? Porque faltava essa obra. Faltava, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. E você vai ver que fica bem claro isso, viu, Rodrigão? Daqui a pouquinho. Fica claro, fica bem patente isso. Né? Faltava ainda, sem dúvida. Né? Para eles ainda, o Espírito Santo ainda não era uma verdade. Né? Jesus disse: está convosco, habita convosco, mas estará em vós, ele disse. Daí ele disse: mas naquele dia, ou seja, naquele dia, que isso fosse uma verdade na vida deles.
né? Ou seja, na verdade, naquele dia onde o Pentecoste fosse uma verdade na vida deles, onde a labareda de fogo aconteceria na vida deles, né? Onde o Espírito viria com poder, né? Aquilo que recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A sensação de ficar assim, o entendimento que eu tenho, os discípulos com o Senhor, eles estavam realmente assim, olhando, aprendendo, admirando, mas ainda assim, não intimamente vivenciando essa obra, entendeu? Estava sendo comunicado a eles, estava sendo, né, assim, anunciado a eles, mas ainda, para que fosse uma verdade para eles, neles, o que aconteceria, né? Faltaria ainda essa experiência com o Espírito Santo. Faltava ainda essa manifestação, essa realização desta obra, desse ministério do Espírito Santo. Né? Por exemplo, quando a gente fala de pecado, né? Quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de juízo, você vê Jesus falando muito sobre isso. Nesses capítulos aqui, nessa última ceia. Jesus fala muito sobre pecado. Jesus fala muito sobre a justiça, sobre ele indo para o Pai. Jesus fala muito sobre o juízo, ele fala do mundo, do príncipe que não tem nada com ele, né? Que ele odeia ele, fala disso. Ele fala, mas agora será glorificado o Filho, você lembra disso? Né? Jesus fala muito sobre estas coisas, só que para estas coisas, de fato, né, serem uma realidade na vida dos discípulos, precisa da obra, né, do Espírito Santo. E para nós é a mesma coisa. Muitas vezes a gente lê o texto, Deus fala conosco, nos orienta, mas para aquilo ser uma verdade para nós, o que falta? Muitas vezes, né, a manifestação do Espírito. O Espírito traz isso como vida para nós, fazer disso parte da nossa vida. É uma obra do Espírito Santo, isso é ministério do Espírito Santo, isso é fundamental para nós. O que nós estamos falando aqui, nós estamos entrando aqui num assunto riquíssimo e que para nós, assim, é fundamental. A vida cristã, ela é baseada hoje, ela é fundamentada hoje no ministério do Espírito Santo. Nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos ao Pai, nós conhecemos a verdade, a graça, o trono da graça, todas essas coisas que nós falamos, irmãos. Arrependimento, né? Convencimento, justiça, a questão do juízo, o mundo, ser ou não ser do mundo. Lembra disso? Jesus tinha falado para eles? Ser ou não ser, ramo, né? Vocês estão lembrados disso? Nós somos os ramos, dar ou não dar frutos. Tudo isso é uma realidade somente através do Espírito Santo. Senão vai ser só uma utopia, vai ser só uma filosofia, vai ser só um conto para nós. Muito bonito muitas vezes, né? Interessante muitas vezes, mas não vivido, não experimentado, não parte da nossa vida. Incompleto, não conectado àquilo. Sem dúvida. Esse é um ministério, né, do Espírito. Agora, sendo o ministério do Espírito, é totalmente espiritual. Falar de pecado, falar de justiça, falar de juízo, né, para que a graça e a verdade entre e faça a sua obra em nós, a gente está falando de coisas espirituais. Paulo falou, né? Falou coisas espirituais com coisas espirituais. E a gente vai ver daqui a pouco esse texto também. Bom, vamos já, Jesus continua. João 16, verso 12 ao 15. Isso aqui é só para começar, hein? É só o começo. João 16, verso 12 a 15. Jesus disse assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Repara só, você vê, novamente Jesus dá indícios, né? Ele deixa evidências de que ainda aquilo ainda para os discípulos era só uma preparação. Lembra? Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele falou, agora. E agora Jesus disse assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê, irmãos? São coisas espirituais, né, sendo assimiladas, sendo recebidas com coisas espirituais. São coisas espirituais, né, sendo tratadas espiritualmente. Né? E nós estamos falando aqui que isso é uma obra do Espírito Santo. Então Jesus diz no verso 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha só, irmãos, em segundo lugar, segundo Cristo, segundo o Senhor Jesus, né? Parte do encargo do Consolador no ministério do Espírito, né? Parte do ministério do Espírito é o que, irmãos? Guiar-nos a toda verdade. O verso 12 diz assim: tenho ainda muito a vos dizer, mas eu não posso dizer agora, porque vocês não podem suportar agora. Eles não estavam prontos, lembram disso? Faltava-lhes exatamente o que? Ainda a obra do Espírito na vida deles. Faltava-lhes ainda exatamente que a cruz e o Pentecoste fossem uma verdade na vida deles. Então eles não estavam prontos para suportar. Jesus tinha muita coisa para falar para eles, mas eles não podiam suportar, porque eles não estavam prontos. Mas Jesus disse assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, olha só, a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, né? Então, como a gente viu, naquele momento os discípulos ainda não estavam prontos, né, para muitas coisas ainda no Senhor. Eles estavam sendo preparados pelo Senhor. É uma diferença muito grande em estar sendo preparado, em estar pronto. Para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Tenho muitas coisas ainda para vos dizer, mas agora vós não podeis suportar. Então Jesus estava o quê? Preparando os discípulos, eles não estavam prontos. Daí ele diz, ele anuncia: quando vier o Espírito, né, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Eis aqui algo realmente glorioso, irmãos, da parte do Espírito, né? Da parte do ministério do Espírito, do Consolador. O Consolador, o Espírito da verdade, né? Também chamado de Espírito da verdade, é aquele que nos guia a... O que eu falei para vocês no começo? Irmãos, seremos sempre tratados na verdade. O Evangelho nos trata na verdade. O Espírito nos trata na verdade. Ele é o Espírito da verdade. É a verdade que liberta. A verdade é o caminho que nós andamos. O caminho, a verdade, a vida, né? Jesus é cheio do quê? De graça e verdade. Não é só graça, é graça e verdade. Ou seja, ele diz assim: vós não estão prontos, vocês ainda não podeis suportar o que eu ainda tenho para dizer, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por que eles não estavam prontos? Porque lhes faltava o Espírito, e porque não cabia a ele guiar os discípulos a toda a verdade. Isso é ministério do Espírito. Quando eu for, ele virá. Se eu não for, ele não virá. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando ele vier, vocês ainda têm muita coisa para ouvir, não pode suportar agora, mas quando ele vier, quando o Espírito estiver convosco, quando o Espírito estará em vós, né? Naquele dia o Espírito estará em vós, manifestarei a ele, farei morada em vós. Jesus tinha dito isso, lembram disso? Naquele dia ele vos guiará toda a verdade. Toda verdade. Agora olha só, sobre esta verdade que o Espírito nos guiará. Ele diz: aquele que nos anuncia o que tem ouvido do Pai do Senhor. Aquele que nos anuncia as coisas que hão de vir. Jesus disse assim no verso 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Verso 15: tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso
é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Repare só, irmãos, aqui é possível vermos praticamente uma tríade da ação ministerial do Espírito. Que tríade é essa? Guiar, anunciar e glorificar. Né? Jesus disse, Ele nos guiará a toda a verdade, Ele me glorificará, Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é o que vos disse, há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, o ministério do Espírito Santo aqui, ele guia, nos guia a toda a verdade, ele anuncia-nos toda a verdade e ele glorifica. Glorifica quem? Ao Filho. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, isso aqui é glorioso. É extremamente glorioso. E não estranhem se eu dizer para vocês que isso aqui é só uma introdução. Literalmente. Porque Jesus está falando assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas eu vou preparar vocês, para vocês não se escandalizarem e que quando acontecer, vocês lembrem que eu vou-lo tenho dito. Né? O Espírito, irmãos, que nos guia a toda a verdade, que nos anuncia, né, as coisas que Ele ouve do Pai, aquilo que Ele recebe do Pai, recebe do que é meu, das coisas que hão de vir. Olha esse hão de vir, que interessante. É o Espírito, é o ministério do Espírito, extremamente glorioso. A título de curiosidade, tá? Sobre isso Paulo disse assim em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 a 12. Abre lá comigo, deixa aí o texto em João, mas abre lá primeiro em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, verso 9. Oi? Primeiro. Primeiro. Capítulo 2. Verso 9 a 12. O segundo foi aquele outro texto que a gente leu. A título de curiosidade. É só por curiosidade mesmo, porque eu não vou explicar o texto. Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora olha só o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, olha só, a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, se vocês querem estudar, saber mais sobre o ministério do Espírito Santo, obrigatoriamente a gente tem que estudar Coríntios, a primeira e a segunda carta. Não só Coríntios, há muito sobre o ministério do Espírito no Novo Testamento. Gálatas, Efésios, né? Apocalipse, todas na verdade, mas principalmente primeira carta e segunda carta de Coríntios, né? Onde fala sobre o Espírito que nos foi dado para que conheçamos as coisas que Deus nos foi dado gratuitamente, para que conheçamos as coisas de Deus, o Espírito de Deus que prescuta as profundezas de Deus e que nos revela as coisas de Deus, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, né? Nem jamais penetrou no coração humano, não penetrou no coração humano as coisas de Deus, mas o Espírito não o revelou. A obra do Espírito é nos revelar as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, nem o coração do homem pode alcançar, mas o Espírito consegue nos revelar. Mas o Espírito nos revelou pelo Espírito. No Espírito nós somos, né, temos a experiência da revelação do Espírito das coisas de Deus. Irmãos, falamos coisas espirituais.
Jesus estava preparando os discípulos para as coisas espirituais, para a vida espiritual deles, para o caminhar com Cristo espiritualmente, para o nosso caminhar, né, com o Senhor no Espírito. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Isso é grandioso, isso é glorioso, né? Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Bom, vamos continuar. João 16, verso 16 ao verso 24. Aqui, a partir de agora, vocês vão ver por que ele é chamado de O Consolador. Olha lá, Rodrigão, você vai ver. Interessante. Capítulo 16, verso 16 ao verso 24. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Você vê? Eles não entendiam, né? Eles não conseguiam ver e enxergar isso ainda. Ainda era para eles ainda, né? Coisas que eles não conseguiam suportar. Coisas ocultas. Né? Mas era uma verdade. Jesus, mas eu vos digo a verdade. Aí, olha só, verso 18. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Aqui é algo extraordinário. Que o Senhor nos ilumine sobre isso. O mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdizes alguma coisa, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Bom, em terceiro lugar, segundo o Senhor, segundo Cristo, né, parte do encargo do Consolador, do ministério do Espírito Santo, sabe o que é, irmãos? Converter tristeza em alegria. O coração dos discípulos naquele momento estava como? Só entristecido? Turbado, como que era no capítulo. Eles estavam com medo. Cheios de tristeza. Porque tenho dito estas coisas, o vosso coração se encheu de tristeza. O coração dos discípulos, ao ouvir da graça, ao ouvir da verdade, havia o quê? Se enchido de tristeza. E Jesus disse aos discípulos: mas o Espírito é aquele que converte tristeza em alegria. Aqui tem um processo maravilhoso dentro da obra de Cristo, dentro da obra do Evangelho, dentro da obra da cruz, do caminho da graça, que a gente precisa entender e é fundamental para nós. Bom, irmãos, olha só, como a gente precisa experimentar disso, como a gente precisa viver disso, como a gente precisa saber disso, né? E como isso precisa ser uma verdade para nós. Verso 16 diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Verso 20: em verdade eu vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo, olha só, se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Verso 22. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Irmãos, estão lembrados? Jesus tinha dito assim aos discípulos sobre o mundo, né?
sobre eles não serem do mundo e o mundo, os odiar. Jesus tinha dito isso: vós não sois do mundo e por isso o mundo vos odeia. Jesus tinha colocado um fato diante deles, um fato difícil, um fato bem, doloroso, doído. Vocês não são do mundo. E o mundo, deixa eu falar para vocês, o mundo vos odeia. O mundo não quer saber de vocês. O mundo quer matar, roubar e destruir. Essa era a verdade que ele falava para os discípulos. Agora olha só. E ainda Jesus disse assim: eu vou para o Pai. Eu deixo o mundo. Irmãos, para pensar. Jesus diz assim: vocês não são do mundo. E o mundo odeia vocês. E tem mais um detalhe: e eu vou para o Pai e eu deixo o mundo. O que acontece? Isso sem dúvida foi difícil de assimilar para os discípulos. Passaram 3 anos só sendo cuidado, só ali vendo milagre, vendo gente sendo curada, gente sendo ressuscitada, andando nas águas, peixe sendo multiplicado. De repente ele fala assim: vamos parar aqui, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês não são do mundo. O mundo odeia vocês. E eu vou embora, deixo o mundo. Onde que eu fui salvar a vida do mundo? Jesus deixa isso para eles. Essa é uma realidade para eles. E essa realidade encheu o coração deles de quê? De tristeza. Por quê? Porque foi difícil, irmãos. Isso não era qualquer coisa que os discípulos ouviam. Imagine só, isso não é uma qualquer coisa. Isso não é uma coisa que você espera ouvir. Para pensar naquele momento ali, no sentimento mesmo deles. Eu vou embora. Nem tão pouco se preparado. É claro. Eu estou indo embora. E o mundo vai te odiar. E vão te expulsar da sinagoga. E vão matar vocês ainda tributando culto a Deus, pensando que estão tributando a culto a Deus. E o que acontece? Um vai trair, outro vai negar. A sua tristeza vai ser a alegria deles. Vocês vão ser dispersos. O mundo se alegrará. Exatamente. A tristeza de vocês vai ser a alegria deles. Vocês não estão prontos para ir comigo. E vocês não estão prontos para ir comigo. E outra coisa, hein? Quem permanecer em mim... Você vê a verdade, né? Ainda com tudo isso, ainda tem. Permanecer em mim ainda, né? E eu permanecerei em vós. Irmãos, sem dúvida, com certeza é uma coisa muito difícil. Isso é um momento muito difícil. São verdades difíceis de ser ouvidas, serem assimiladas, serem recebidas. Eu digo recebido porque uma coisa é você falar, uma coisa é você receber. Jesus podia estar falando e eles podiam não estar recebendo. Você vê aqui que eles falam assim, mas o que é isso? E um pouco me vereis e não me verei mais. E não compreendiam, não estavam compreendendo. Era difícil assimilar isso. Só pelo Espírito mesmo. É glorioso, é ministério do Espírito. Agora olha só. Então Jesus disse assim: vós chorareis e vos lamentareis. A verdade é que eles o quê? Chorariam e se lamentariam. Imagine se você vier aqui para a igreja hoje e eu falo assim: irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai chorar e você vai lamentar. E o seu coração vai se encher de tristeza. E tem mais, hein? Se prepara, porque o mundo te odeia. E você não é do mundo. Lembrando, tem cruz. Imagine só. É verdade, mas eu vos digo a verdade, Jesus disse. Eu vos digo a verdade. A verdade. Irmãos, Jesus disse: vós chorareis, vós lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Agora ele diz, ele completa. Mas, tem um mas aí nessa história,
E esse mas para nós é o que importa. Esse mas isso é fundamental para nós, irmãos. Isso é a coisa mais extraordinária que a gente pode entender no Senhor, receber do Senhor e viver no Senhor. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Esse texto fala sobre conversão. Reparou? Mas não é uma conversão do indivíduo. Não é uma conversão do pecador. É a conversão de um estado de tristeza profunda. Vós chorareis, vós lamentareis, vosso coração se encheu de tristeza, mas esta tristeza se converterá em alegria. Assim também agora Jesus disse para eles: vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração, esse mesmo que se encheu de tristeza, esse coração de vocês se encherá também de alegria. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Irmãos, que lindo. Aqui, o porquê ele é chamado de o Consolador. É lindo. E é glorioso. E eu vou falar uma coisa para vocês. É espiritual. É ministério do Espírito. É o Espírito nos dando conhecer as coisas de Deus, as profundezas de Deus, a obra de Deus, as realizações de Deus, aquilo que os olhos não veem, aquilo que os ouvidos não ouvem e que o coração do homem não penetrou. Mas no Espírito, Ele, o Espírito, com certeza, com certeza. Irmãos, o Consolador é aquele que converte a tristeza gerada, presta atenção, por não sermos do mundo, em alegria completa, em alegria plena, em alegria divina e verdadeira, em alegria que ninguém pode tirar. Quem está falando isso? É o Senhor. São palavras do Senhor. São palavras de Jesus a respeito do ministério do Espírito, a respeito da obra do Espírito, a respeito de uma realização divina nos seus discípulos, pelo Espírito. Ele converterá a vossa tristeza em alegria. Agora olha só, Jesus completa assim, verso 23. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus fala sobre uma alegria que ninguém pode tirar e fala sobre uma alegria completa. Agora, onde está essa alegria? Numa conversão. Numa conversão de uma tristeza gerada por não sermos do mundo, em uma alegria produzida pelo Consolador, pelo Espírito. Irmãos, naquele dia, Jesus disse, que dia é esse que ele estava falando? Naquele mesmo dia que ele tinha dito, naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai. Naquele dia ele estará em vós. Naquele dia, irmãos, naquele dia, a alegria de vós será completa. Irmãos, aqui algo que eu lamento muito hoje. Lamento muito porque hoje nós como igreja, a igreja do Senhor, hoje, nesse tempo, no tempo que nós estamos vivendo, nessa geração, não tem dado muita atenção para isso. Você que conhece muitas vezes isso. Poucos são os que conhecem isso. Poucos são os que têm consciência disso. Poucos são os que sabem disso.
Irmãos, aqui a gente está vendo um quadro literal de que nós não somos do mundo. Porque ele fala assim, vocês não são do mundo. E o mundo vai se alegrar e vocês vão se entristecer. Sua tristeza vai ser a alegria deles. E a tristeza sua vai ser a alegria deles. Mas A situação também, a potência disso não é só o fato que há uma divisão, mas sim que há uma situação de total inimizade. sim. Porque não é o fato, uma coisa assim, eu não tenho parte. Mas assim, o fato de assim, a alegria de um pela tristeza do outro é totalmente inimigo uma coisa da outra. Por isso que ele fala que é ódio, né? Ele usa a palavra ódio. E quando um tem ódio do outro, o outro se alegra, né, na tristeza do outro. E o mundo se alegra com a nossa tristeza. Ele fala, o mundo não vai gostar de você. O mundo te odeia. Total inimizade, né? Inimizade total. E ele fala, vós lamentareis, vós chorareis. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E em alegria que ninguém pode tirar. Presta atenção nessa expressão de Jesus, irmãos. Alegria que ninguém pode tirar. Alegria completa. Irmãos, hoje nós como igreja buscamos nos alegrar muitas vezes em Deus e no mundo, sabia disso? E não provamos, não experimentamos, não temos ainda vivido essa experiência. Que experiência? Essa conversão da tristeza gerada por não sermos do mundo em alegria plena, em alegria do Espírito. Infelizmente, nós vivemos hoje numa geração como igreja que isso tem sido muito empobrecido. Muito empobrecido. Porque muitas vezes buscamos nos alegrar exatamente onde não deveríamos mais buscar a nos alegrar. Hoje nós mesmo, como igreja, né? Não olhando para um, olhando para outro. Nós, como igreja, hoje, não sabemos o que é isso. Quando foi o último testemunho que você ouviu falando sobre a alegria completa? Sobre a alegria que ninguém pode tirar. Sobre em viver, em experimentar essa gloriosa experiência de se converter, esta tristeza gerada por não sermos do mundo, em alegria completa, em alegria que ninguém pode tirar. Estamos falando aqui, irmãos, né, de uma conversão poderosa, gloriosa, né? Uma obra do Espírito Santo, ministério do Espírito Santo. Estamos falando aqui, irmãos, né, sobre algo que não é desse mundo, que não vem desses mundos. Nós estamos falando aqui da alegria do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses, depois vocês leem a carta de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, no verso 5, 6, diz que os irmãos viviam em tribulação com a alegria do Espírito Santo. Eles não estavam vivendo, sabe, em mar de rosas. Eles não estavam vivendo, sabe, na nata. Eles estavam vivendo, sabe aonde? Na tribulação. Mas diz o testemunho deles que eles viviam... Lê alguém para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 e 6. Lê para você não achar que é da minha cabeça. Alguém lê para mim? Pode ler, Rodrigo, por favor. Não achei. Achou? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 e verso 6. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras,
mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. E ele fala assim, né? O Espírito Santo chegou entre vós, né? O Evangelho chegou entre vós em poder do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de algo poderoso, nós estamos falando de algo glorioso. Por isso que Paulo fala assim, não é de maior glória o ministério do Espírito. Irmãos, infelizmente essa experiência tem sido muito rara em nosso meio. E assim, um comentário, você não consegue correr a carreira que está proposta. Sem isso. Não. É fundamental, é essencial. Essa é a carreira proposta. Vocês vão lamentar, vocês vão chorar, porque o mundo vos odeia. E não ameis o mundo, né? Essa é a, né? Porque se você amar o mundo, se você se tornar amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. E vocês vão chorar, e vocês vão lamentar. Mas a vossa alegria, a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmãos, no início da igreja, a gente vê que isso era extremamente rico, né? Isso era extremamente abundante no meio deles, né? Esse papel glorioso do Espírito, né? Eles viviam isso na plenitude. A gente vê isso nas cartas, a gente vê isso em Atos, a gente vê isso no Evangelho. A gente vê que essa experiência era algo extremamente notório, né, e abundante no meio dos irmãos, da igreja, do corpo de Cristo. O que? Essa conversão. Que conversão? Dessa tristeza gerada pelo fato, pela verdade. É verdade, irmãos. E a tristeza encheu o vosso coração. Vocês não são do mundo. Mas a tristeza se converterá em alegria. E a gente vê isso de maneira abundante no meio dos irmãos. A gente olha para as cartas, para o Evangelho, a gente vê que isso era uma realidade no meio deles. Eles podiam estar no meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. É um detalhezinho que pode passar despercebido muitas vezes, mas era uma realidade na vida deles. Era uma promessa que tinha sido dada a eles. Vocês não vão se alegrar com as coisas do mundo. Muito pelo contrário, vocês vão se entristecer. E o mundo vai se alegrar, porque o mundo vos odeia. Mas a vossa alegria, a vossa tristeza, se converterá em alegria. E essa alegria será, ninguém poderá tirar. Eles estavam no meio de muita tribulação, mas ninguém tirou a alegria deles. Eles estavam no meio de tribulação, mas ainda tinham uma alegria completa. Uma alegria do Espírito Santo. Isso é uma obra do Espírito Santo. Isso é glorioso. Isso é ministério do Espírito Santo. Irmãos, a gente precisa novamente voltar a nossa vida para o Espírito Santo. Como igreja. Como igreja, nós precisamos ser avivados pelo Espírito Santo. Como igreja, nós precisamos nos voltar a buscar o Espírito Santo, a se debruçar numa vida do Espírito Santo e permitir a obra do Espírito Santo. Em permitir que essa obra aconteça na nossa vida. Agora, isso não acontece se buscarmos o mundo, se buscarmos nos alegrarmos no mundo, se buscarmos as coisas desse mundo. Temos que buscar as coisas do alto. Temos que pensar nas coisas do alto. Temos que andar no caminho, irmãos. Temos que andar na verdade. E aí a gente encontra a vida. Vocês lembram? Jesus tinha falado para eles sobre o gozo dele. Lembra? Deixo o meu gozo sobre a minha paz, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o que a gente está vendo aqui? Ele fala assim, sabe quando isso vai acontecer? Naquele dia. Que dia? No dia que o Espírito da verdade vier e se manifestar, e estar em vós. E fazer morada em vós. Como a gente precisa do Espírito Santo, como a gente precisa do Consolador, porque para andar a carreira que nos está proposta, né?
para andar nesse mundo, sem ser deste mundo, irmãos. Andar neste mundo, viver neste mundo, onde o mundo nos odeia. Só por meio do ministério do Espírito Santo. Só através do poder do Espírito Santo. Só em comunhão com o Espírito Santo. Só cheios do Espírito Santo. Só cheios da alegria do Espírito Santo, do gozo do Espírito Santo, da paz do Espírito Santo, que é o que a gente vai ver agora. Vamos ver, por último, João 16, verso 25 ao verso 33. Jesus disse assim, olha, ele está praticamente finalizando e ele repete novamente o que ele fala lá no começo. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora que não vos falarei mais por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte por isso. Cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em quarto lugar, segundo Cristo, segundo o Senhor, parte do encargo do Consolador, no seu ministério, no ministério do Espírito, sabe o que, irmãos? Levar-nos a ter a paz em Cristo. Esses dois blocos, na verdade, estão unidos. O que a gente acabou de ver e o que a gente vai ver agora. Sobre alegria, sobre converter tristeza em alegria e sobre ter a paz nele. Jesus disse assim no verso 32, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a vossa casa. Essa hora já chegou. Que hora que é? Vocês vão lamentar, vocês vão chorar, vocês vão ser dispersos. E o mundo se alegrará. Mas Jesus disse, olha só, deixareis-me só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Agora olha o verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Por que Jesus ensinou o que ensinou, irmãos? Por que Jesus falou o que falou? Por que Jesus preparou os discípulos no que preparou? Para que eles tivessem paz no mundo. Paz nele. Paz em mim. Ele disse, no mundo, irmãos, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, estão lembrados? Jesus havia dito que nos deixaria a sua paz. Deixo-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo dá. Jesus tinha dito que nos daria o seu gozo. O meu gozo vos dou. Nós falamos já do gozo. O gozo, a alegria. Que gozo é esse? Converter alegria, tristeza em alegria. A obra do Espírito Santo. E Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. É sobre isso que Jesus estava tratando aqui, irmãos, nesses dois blocos. Sobre encontrar alegria nele e paz nele. Se pegamos essas duas coisas, alegria e paz, a gente vê por que ele é chamado de Consolador. Porque nós passamos por esse mundo onde temos muitas aflições, nós estamos num mundo de aflições, um mundo que nós não mais pertencemos a ele, mas ele disse, mas eu deixo para vocês passarem por esse mundo a minha paz.
e o meu gozo. A vossa tristeza se converterá em alegria, e vós terás paz em mim. Irmãos, quando ele diz isso? Quando ele fala sobre o Consolador. Quando ele fala sobre o ministério do Consolador. É o Consolador que converte tristeza em alegria e nos faz encontrar essa paz nele. Nele, mesmo que passando pelo mundo, um mundo de aflições. Nele. Isso é ministério do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é função do Espírito Santo, do Consolador, nos levar a ter paz nele, a paz que ele nos deixou, mesmo andando pelo mundo e passando por aflições. Aliás, tem que ficar bem claro isso para nós, esta paz nele não é falta de aflições. Porque ele diz, no mundo passais por aflições. Lá em Tessalonicenses fica bem claro, né? Fica bem claro. Não é porque não temos aflições, porque não, a coisa está indo tudo muito bem, como a gente imagina que está indo muito bem. Porque temos o Consolador. Mas é por uma obra do Consolador, é uma experiência no Consolador, é uma experiência em Cristo. Em Cristo. Lembra que a gente estava falando semana passada sobre a união com Cristo? E ele fala na união com Cristo sobre o gozo? Sobre o Consolador, sobre o gozo, sobre a alegria. Em Cristo. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Não? Irmãos, isso com certeza é algo glorioso, é espiritual, é do Espírito. Jesus afirmou, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o Espírito que nos leva a ter esse bom ânimo. No mundo, passando por aflições. Ele fala, eu venci o mundo. Repara que esse vencer o mundo, esse ter paz nele, está relacionado a uma obra nele. Eu venci o mundo, não foi você, não fui eu, foi ele. Mas essas coisas tenho-vos dito para que tenhais paz em mim. Em mim. Bom, irmãos, o Espírito pode nos levar a experimentar da paz dele. Em poucas palavras. O Espírito pode nos levar a experimentar da alegria dele. O que é o Consolador? O Consolador é aquele que nos leva a experimentar, a gozar, a provar da alegria e da paz em Cristo. Mesmo passando em aflições, mesmo num mundo de aflições, mesmo não sendo do mundo, mesmo o mundo nos odiando, nós passamos por este mundo em paz nele, tendo alegria nele. Bom, irmãos, certamente isso aqui é glorioso e certamente isso aqui é só uma introdução. Porque Jesus não podia falar ainda coisas para eles porque eles não podiam suportar. Isso aqui é só uma introdução do que é o ministério do Espírito Santo. As profundezas de Deus, as riquezas insondáveis de Cristo, a gente vê isso, na verdade, relatado nas cartas. Vendo a partir de Atos, a gente vê isso, eles manifestando essa vida espiritual, essa obra espiritual, essa obra do Espírito, os atos do Espírito na vida deles, através das cartas de Atos e das cartas. No Evangelho, a gente vê a comunicação de tudo isso, mas ainda faltava a realidade de tudo isso na vida deles. O que acontece? Conosco falta muitas vezes isso também. Nos foi comunicado tudo isso muitas vezes. Mas nos falta muitas vezes a experiência, a realidade de tudo isso. Muitas vezes. Nós hoje, como igreja, precisamos novamente nos debruçar aos pés do Espírito. Nós precisamos novamente voltar a ser uma igreja que busca a ação do Espírito.
a obra do Espírito, que entende e vive o ministério do Espírito. E sermos cheios do Espírito. Não dá mais para ser meia boca no Espírito. Não dá para ser mais ou menos no Espírito. Não dá para ser um pé no Espírito e um pé no mundo. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para ter alegria no mundo e alegria no Espírito. Não dá para ter paz no mundo e paz no Espírito. Não dá. Não dá para ter paz e alegria no mundo, paz e alegria em Cristo. Não dá. A gente precisa novamente voltar a ser uma igreja que Deus nos avive no Espírito. Que Deus venha reavivar a obra do Espírito no nosso meio. Que a gente dê ouvidos à voz do Espírito, ao que o Espírito fala à igreja. Porque é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Porque é a obra do Espírito nos guiar, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O que nós precisamos, irmãos, é do Espírito. Se você olhar para esse texto, para esse último capítulo, né, desses ensinamentos aqui, na última ceia, que a gente chama de a última ceia, a gente pode chegar a uma conclusão. E a gente precisa entender isso. Que a vida com o Senhor é totalmente dependente do Espírito Santo, do Consolador. A gente só vai viver verdadeiramente estas verdades, esta graça que Paulo falou, que João falou, cheio de graça. A gente olha para Jesus muitas vezes, a gente não vê ele cheio de graça. Sabe por quê? Está faltando o Espírito. Está faltando da obra do Espírito. Está faltando das verdades do Espírito, está faltando relacionamento com o Espírito, está faltando santificação com o Espírito, está faltando, irmãos, para nós, individualmente, né, e para o corpo, coletivamente, a obra do Espírito. Muita coisa que a gente chama de Espírito aí hoje, tem nada de Espírito. Tem de Espírito sim, mas não de Espírito Santo. Espírito de porco, espírito de muita coisa, de espírito mesmo. O que nós precisamos individualmente para a nossa vida mesmo, para passar por esse mundo, que queremos, querendo ou não, é um mundo que nos odeia. Isso a gente não tem como mudar isso. Nem orar para Jesus, Jesus muda isso para mim. Querendo é carreira proposta. Né? Ah, Senhor, não dá para você mudar isso para mim, só para mim, muda para mim, Jesus. Ah, esse mundo de aflição, muda para mim, Jesus. Isso é ilusão, não é? Isso é uma ilusão que a gente pode até criar isso na cabeça. A gente tem umas elucubrações mentais de vez em quando. Não tem? Hã? Não dá, irmãos. A gente precisa muito disso. Né? A vida com o Senhor é totalmente dependente do Espírito, do Consolador. A gente precisa conhecer o Consolador. Não dá para ser cristão sem conhecer o Consolador. Não dá. Nem para começar. Agora vocês não podem ir. O que eu tenho para dizer, vocês não podem suportar. Mas o que é isso que ele falando? O que ele faz? Se vem agora, que fica assim. A gente fica assim. Mas o que é isso? Naquele dia, eu nele, ele em mim, eu ramo aqui, ramo ali, limpar aqui, limpar ali. A gente fica assim. Espiritualmente falando. E achando que está certo. Não dá, irmãos. Não dá. Nós vivemos no Espírito segundo o Evangelho, nós andamos no Espírito segundo o Evangelho. Nós precisamos do Espírito. Do Espírito. Bom, irmãos, sem dúvida o que a gente está falando aqui é de graça, é de verdade, né? Jesus cheio de graça e de verdade. Jesus comunicou isso graciosamente. Foi pela graça de Deus, foi pelo favor imerecido que Deus comunicou isso ao homem que estava num estado de cegueira espiritual pela incredulidade e pelo espírito desse mundo. Pelo pecado, lembra disso? Mas o Espírito, Deus, em graça, nos fala estas coisas. O Espírito fala conosco hoje, né, como igreja, estas coisas. A gente pode não estar tremendo, não estar pulando, mas Ele está falando.
Não estou sentindo nada. Quem falou que você tem que sentir? Você tem que dar ouvidos. O que nós precisamos não é sentir. Me mostra um texto na Bíblia, dizendo que você tem que sentir algo. Se você me mostrar um texto falando que a gente tem que sentir algo, eu saio daqui e eu deixo você pregar. Eu nunca mais prego. Nós temos que ouvir o Espírito. Nós temos que dar ouvidos ao Espírito. Ouvir, dar ouvidos ao Espírito. Ao que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor nos dê ouvidos para receber a graça, reter a verdade em Cristo Jesus. Coisas gloriosas Deus tem falado conosco. Deus falou e comunicou aos seus discípulos o que Ele tinha de melhor. O que Ele tinha de melhor. A graça, a verdade e a obra do Espírito, o Consolador. Nós não somos órfãos em Deus. Nós não somos órfãos em Deus. Nós temos o Consolador. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer, Pai, pela palavra do Senhor, pela verdade do Evangelho, pela graça, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu agir através do Teu Espírito Santo. Obrigado por esse assunto riquíssimo, o ministério do Espírito Santo. Senhor, que a gente não venha ser raso nessas coisas, que a gente não venha ser morno nestas coisas, Senhor. Que a gente não venha ser morno em nada contigo, Senhor. Que a gente venha ser cheio do Teu Espírito, cheio do Teu gozo, cheio da Tua verdade, cheio da Tua paz, cheio da presença do Espírito da verdade, cheio da presença do Consolador, que tanto nós precisamos, Pai. Somos carentes. E quando nós não reconhecemos a nossa carência de Ti, o Senhor nada pode fazer em nós, Senhor. Precisamos, ó Pai, reconhecer o nosso estado de sequidão do Teu Espírito, do Teu fogo, Senhor, da Tua chama que arde, Senhor, nas nossas vidas, mesmo neste mundo, mesmo não sendo deste mundo, mesmo passando por aflições. Senhor, dá-nos a conhecer a Ti por meio do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos a conhecer a verdade, dá-nos a conhecer, ó Pai, a graça, Senhor, que tanto carecemos. Dá-nos a conhecer, ó Pai, a conversão, Senhor, genuína do pecado, Pai. O converter-se, Senhor, Pai, o convencimento, Senhor, do pecado, do juízo, Senhor, e da justiça. Dá-nos, ó Pai, esta condição de sermos guiados a toda a verdade, Senhor, pelo Teu Espírito. Dá-nos, ó Pai, a condição, Senhor, nesta noite, em Teu nome, Senhor, de experimentarmos a conversão da tristeza, Senhor, em alegria, e de acharmos paz em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, nós clamamos, ajuda-me, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver esta vida, Senhor. Derrama, Pai, do Teu Espírito sobre nós, derrama do gozo, derrama do Teu Consolador, derrama do Teu Espírito, curando a alma, sarando a mente perturbada, Senhor. Tira a perturbação da mente, Senhor. Tira, Senhor, a seta do inimigo, Senhor. Tira a perturbação maligna, Senhor. Tira, Senhor, as obras das trevas no poder do Teu Espírito, Senhor. Mesmo que estivermos em tribulações, mesmo passando por tribulações, nos conduz, ó Pai, ao bom ânimo em Cristo, Senhor. Ajuda-nos a conhecer e reconhecer que o Senhor venceu o mundo, Senhor, como diz a Tua palavra. Eu venci o mundo. Senhor, em nome de Jesus, ministra nas nossas vidas, através do Teu ministério, ministra em nós, e ministra, Senhor, ao nosso coração, um coração que tanto carece da Tua verdade, do Teu poder e da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos isso, em nome de Jesus.